Olá, eu sou o André, E eu sou o Lucas. nós somos do Movimento Gera Saúde e hoje vamos dar continuidade à nossa série Rejuvenescimento com Saúde. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. O tema do vídeo de hoje é envelhecimento e autonomia. Eles andam lado a lado? Bom, a gente vai começar aqui expondo a nossa visão sobre o que é autonomia, né? A nossa concepção, o que é autonomia? Então, pra gente, né, pro nosso âmbito que a gente trabalha hoje, autonomia é ser independente, né? Acho que em muitas outras áreas também tem esse mesmo significado, né? Sim. Esse mesmo sinônimo. Mas trazendo para o mundo da saúde, Sim, né? sim. É ser independente, ou seja, não depender de ninguém para fazer algo por você, né? Assim, hoje a gente enxerga muito isso, as pessoas que precisam de outras para fazer alguma tarefa de casa, né, que seja, e aí acho que a gente liga bastante isso, né? A autonomia em relação à independência mais nesse sentido. Eu enxergo assim, essa autonomia que estamos falando aqui, no sentido de pequenas tarefas, né? Você ser dependente, por exemplo, você não consegue comer sozinho, né? Não consegue se vestir. Isso, se vestir, ir ao banheiro sozinho, essas pequenas tarefas que nós vemos como básicas, né? As pessoas, elas dependentes não conseguem fazer, né? Sim. Muito caso de pessoas mais idosas ou pessoas doentes, enfim. Ao nosso ver, uma pessoa autônoma que consegue fazer essas atividades sozinha no dia a dia, Sim, certo? E quais são os benefícios de ser autônomo, independente, na sua visão? Então, eu acho que a resposta, ela tá bem na pergunta, né? Assim, qual que é o benefício de você não precisar de ninguém para nada, vamos colocar assim, né? Então, assim, eu acho que o benefício está exatamente em ser independente, né? Em não precisar das pessoas para que você consiga realizar alguma coisa em casa, né? Eu quero me trocar, né? Não preciso de ninguém, né? Algo assim, não benéfico só para mim, mas para as pessoas que cuidam das outras, né? Que tem as funções de cuidador e toma tempo, toma dinheiro, né? Então, assim, alguns pontos assim, de benefício em relação a isso já. Eu olhando assim para o lado da pessoa que é dependente, realmente é ruim porque o Lucas, como citou, né? Acho que é o pior lado. No caso, a pessoa ela fica à mercê, né? Na verdade, ela fica, como é que eu posso colocar? Que ela fica... Acho que dependente mesmo da pessoa, né? Tô tentando buscar uma outra palavra, dependente, pra gente não ficar falando toda hora, mas, enfim, dependente mesmo de realizar pequenas tarefas, né? Tarefas que, ao nosso ver, como a gente disse, são cotidianas, né? Tarefas simples. Porque que acontece? Às vezes tem coisas que, assim, em 3 segundos você consegue resolver, né? E às vezes se você depender de alguém, pode ser que essa tarefa seja realizada em 5 minutos ou mais, né? Você vai ficar realmente dependente daquela pessoa, da vontade, da disposição que a pessoa tem que ter para te ajudar. Com certeza. E olhando... É muito mais, assim, desculpa te interromper, é muito mais prático, né? Quando você é independente, você faz uma coisa, faz outra e aí parece que as coisas rodam, né? Parece que tá indo pra frente, né? Quando você é dependente de alguém, vai naquela lentidão, né? Às vezes não vai ser no seu tempo, né? Porque você vai estar sempre esperando pela disposição da outra pessoa que vai te ajudar. Isso, e isso falando na visão da pessoa que é dependente, né? E olhando pela outra ótica, pelo outro lado, né? Quem cuida também sofre, com certeza, nesse aspecto, Sim. porque muitas vezes a gente está falando de cuidadores aqui, né? E a gente já pensa logo em pessoas, em profissionais, né? Mas muitas vezes os cuidadores, na verdade, acho que na maioria das vezes, são pessoas próximas dessas pessoas, dependentes, Familiares, filhos, familiares, amigos, enfim. E essas pessoas, elas, querendo ou não, elas têm que dispor de um tempo muito grande da sua vida para se dedicar a essas pessoas dependentes, né? Às vezes é dedicar, assim, praticamente o dia inteiro só por conta, né? Dependendo de quão a pessoa é dependente, né? Às vezes ela não vai conseguir fazer nada e aí a pessoa que vai cuidar, ela vai precisar do dia inteiro. Vai no banheiro, troca de roupa, vai dar comida, vai tomar banho e isso é o dia inteiro, né? Com certeza. E assim, a gente está falando isso
E muita gente pode se identificar assim como isso ser um peso, né? Eu sei que muita gente encara isso dessa forma, né? Ser dependente de outra nesse aspecto é ser um peso, né? Claro que estamos à mercê de várias coisas na vida, né? A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A questão aqui não é entrar nesse mérito, é entrar no mérito de que nós podemos fazer algo para não sermos dependentes, né? Podemos diminuir as chances, né? A probabilidade de sermos dependentes de alguém no futuro, né? E é sobre isso que a gente vai discutir aqui. A gente falou sobre os benefícios em ser autônomo, independente, e a gente pode fazer essa associação, já que a gente falou de idoso, né? Entre envelhecer e não ser autônomo. Antes de responder essa pergunta, só para reforçar isso que o André acabou de falar antes da pergunta, é porque há pessoas que realmente precisam, né, de um cuidador, né, ou de alguém que esteja à disposição para cuidar dela, né? Assim, por fatalidades, coisas, exatamente. Sim, tem situações que assim, não tem como, né? Vamos colocar assim, exatamente. A pessoa se cuidar sozinha, né? Mas a gente traz por um outro lado, né? Às vezes a pessoa poderia até ter a condição de se cuidar sozinha, mas o que ela fez antes levou a ela ser uma pessoa dependente. Os né? atos que ela teve ao longo da vida, né? No caso que a gente está citando o exemplo, antes de envelhecer, Sim. né? Levaram ela até a consequência, né? de ser dependente de alguém. Né? E nesse ponto que a gente quer tocar. Sim, repete a pergunta, por favor. Associação entre envelhecer e não ser autônomo. Então, hoje, acho que a maioria dos idosos, né, acho que principalmente os idosos, né, Sim. eles enxergam muito isso. Pô, eu tô ficando velho já, eu preciso de alguém que cuide de mim, né, eu não consigo mais me cuidar sozinho. E acontece uma aceitação em relação a isso, né? Não é um esforço assim, não, eu vou me dedicar pelo menos para eu conseguir fazer aquilo, sem precisar de uma outra pessoa. O que acontece muito é a aceitação. Não consigo mais fazer isso, deixa que essa pessoa faça por mim. Com certeza. Né? Porque é muito mais cômodo, é muito mais prático, ela vai ficar lá sentada e tudo. Assim, às vezes ela já está numa posição, numa situação que realmente ela não consegue mais fazer tanta coisa, né? Mas assim, às vezes é interessante a gente ver um esforço de uma pessoa que quer mudar, né? Assim, eu quero ser independente pelo menos nisso. Então, acho que hoje é muito dessa opinião, né? Principalmente eu acho que das pessoas mais idosas, de aceitação em ser dependente. Exatamente. Eu acho que as pessoas não sei a nossa geração hoje, né? Mas pessoas, elas às vezes levam essa dependência também para o nível, por exemplo, pensando numa outra ótica aqui, né? A gente vai pensando aqui em vários fatores, mas as pessoas dependentes levam isso para uma outra ótica no sentido de carência, né? Associar a carência, o carinho que as pessoas têm, né? Com a dependência também. Né? Então, assim, eu sinto falta de ter meus filhos por perto, né? Eu sinto falta de ter meus netos por perto, então eu vou criar, né, essa dependência deles para que eles estejam perto de mim. Sim. Existe isso também, né? Sim. E isso é perigoso, no sentido de nem sempre as pessoas vão poder estar perto da gente o tempo inteiro, né? Por mais que no mundo, na nossa cabeça, seja um mundo ideal, né, a gente sabe que na realidade pode não acontecer isso. E, assim, não é legal também a gente tentar aproximar as pessoas, né, familiares, amigos que sejam, por causa de dependência. Né? Isso acaba se tornando, de certa forma, né, vamos colocar, eu sei que a palavra uma obrigação, né? Uma obrigação, eu sei que a palavra pode soar um pouco pesada, né, mas um fardo para a pessoa. Sim. Né? E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente inaugurou o projeto Movimento Gera Saúde, foi exatamente para ir na contramão disso, para que as pessoas consigam ter dependência, para que as pessoas consigam ter saúde ao longo da vida,
né? Não só na velhice, né? Mas no decorrer da vida também. Né? Sim, e eu acho que uma coisa que é muito importante é não só a situação de ser dependente ou não, né, de alguém, mas o que a gente já tocou em outras oportunidades também em relação ao pensamento positivo, né? Por exemplo, igual eu falei antes, pô, eu quero me tornar independente para essa situação. Às vezes aquilo eu não vou conseguir fazer, mas isso eu consigo. Então eu vou batalhar para que isso aconteça, né? Então assim, um pensamento positivo que você vai conseguir, o esforço que você tem também, isso é muito importante, é levado muito em consideração. Ao contrário de pessoas às vezes que, igual eu falei antes, simplesmente aceitam, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo e pronto, acabou. É a aceitação que existe. Bom, a gente vai entrar numa outra pergunta aqui também e separamos um artigo muito interessante sobre dependência dos idosos, né? O que causa a dependência. Bom, vou ler um pouquinho desse artigo antes para vocês, vou disponibilizar também na descrição, depois a gente vai fazer um comentário. Bom, 40% dos indivíduos com 65 anos ou mais de idade precisam de algum tipo de ajuda para realizar pelo menos uma tarefa como fazer compras, cuidar das finanças, preparar refeições e limpar a casa. Uma parcela menor, cerca de 10%, requer auxílio para realizar tarefas básicas como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, sentar e levantar de cadeiras e camas, segundo Medina. É um artigo publicado por ele. Estes dados remetem à preocupação por mais de 6 milhões de pessoas e famílias, ou seja, cuidadores, né, enfim, e a 1,5 milhão de idosos gravemente fragilizados no Brasil, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, pesquisa feita pelo IBGE em 2002, né? Ou seja, existe uma grande gama de idosos hoje no Brasil, né? Desde aquela época já existia. O Brasil antes era um país mais novo, cada vez mais vai se envelhecendo, né? A população vai ficando mais velha, enfim, existe todo um fator aí geográfico. Cada vez mais as pessoas estão dependentes, né? Isso é um fato. Isso, como a pesquisa diz, não afeta somente os idosos, né, as pessoas mais velhas, afeta, como a gente disse também, o âmbito familiar, afeta as famílias, né, de um modo geral. Sim, então é sobre isso realmente que eu ia falar, porque é uma pesquisa de 2002, né, e olha os números, né, 6 milhões e 1,5 milhão de idosos já mais fragilizados ainda. Então assim, igual a gente já trouxe em estudos anteriores, né, a gente viu que a população brasileira cada vez mais está ficando mais idosa, né, o número de idosos no Brasil está ficando maior do que anteriormente, né, com o passo do tempo vai aumentando. E proporcionalmente vai aumentando também o número de pessoas, de idosos, né, mais fragilizados também. Então se antes, em 2002, né, era 1,5 milhão de idosos, imagina hoje como que já não está, né? Quase 10 anos depois. Então assim, a importância de você prevenir, né, esse fator de dependência de familiares, de cuidadores também. Com certeza. Bom, mas existe também a exceção. A gente está falando de pessoas dependentes aqui, idosos fragilizados, mas existe também quem pensa diferente, né, que busca ser independente desde muito cedo, né? E o que essas pessoas, o que esses idosos fizeram diferente para chegar nesse estado, essa forma de independência? Então, é exceção mesmo, né? São poucos idosos que a gente vê hoje em dia que realmente assim, não precisam tanto assim dos filhos, né, de familiares ou de alguém que cuide deles. São poucos idosos hoje. E aí, assim, a gente está cheio de perguntas, né, desde o início desse vídeo. A gente quer também que você interaja para que a gente, assim, descubra também isso, né? A gente está trazendo dados, a gente está trazendo estudos aqui, mas, assim, é algo que está sendo bastante estudado ainda, né? Essa parte de envelhecimento, de autonomia, e que, assim, a gente já tem uma percepção nossa, né? A gente trazendo para o nosso lado. A gente quer ouvir de você também qual a sua opinião em relação a isso. Claro. Mas para mim, né, pra gente, nesse âmbito de saúde, né, a gente vendo esses poucos idosos que são independentes hoje,
na minha visão, eles tiveram um hábito mais saudável, né, do que outros, né? Às vezes, praticaram mais atividade física, né? Se alimentaram de uma forma melhor, né? Se cuidaram mais com o passar do tempo, e por isso hoje, na situação que eles estão hoje, eles não veem a necessidade de alguém cuidar deles, né? Com certeza. Existe, né, como a gente está citando aqui, essas pessoas que estão colhendo fruto do que plantaram há muito tempo atrás. Sim. Mas isso também não exclui, né, um eventual início, né, de uma nova vida, de novos hábitos depois de mais velho, de idoso. Isso não exclui, né, essa possibilidade. E o que é importante, assim, às vezes eles levaram um hábito saudável por um tempo e poderiam ter parado, né? Mas Sim, se chegaram onde estão hoje, é porque deram continuidade, né? Eles viram que precisava de algo para ser saudável, né? Para alcançar o rejuvenescimento, e mantiveram firme até os dias atuais, né? Provavelmente até hoje eles mantêm esse hábito mais saudável, né? Com certeza. E o que você aí de casa está fazendo para que o seu mais velho amanhã, né, não seja dependente? O que você está fazendo aí? Fica a questão, né? Reflexão, né? Sim, então, a gente volta, né, na pergunta anterior, né? Você se alimenta bem, ou principalmente você pratica alguma atividade física? A gente já viu os inúmeros benefícios em relação à atividade física para o rejuvenescimento, e já viu os inúmeros benefícios de alcançar o rejuvenescimento também. Com certeza. E o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para o seu futuro? Você está se cuidando desde já ou não, né? Isso, uma reflexão que você deve fazer, né? E se você está se cuidando, se você sempre se cuidou, não desanime, continue, né? Se você nunca teve esse cuidado e está começando a abrir os olhos agora, né, para essa situação, ainda mais que nós estamos vivendo hoje, nunca é tarde para começar, né? É o que a gente sempre bate na tecla. E o que a gente está querendo falar aqui não é que você tem que ser uma pessoa que não precisa de ninguém. Sim, não é nesse aspecto, né? Porque muita gente leva para o outro extremo. Não é isso também. Eu acho que todo mundo na vida, em algum momento, precisou de outra pessoa, né? Nós somos instintivamente, o ser humano, ele trabalha em grupo e ele gosta do coletivo. Nós somos diferentes, eu creio que ninguém é diferente disso. O ponto que nós estamos falando aqui, novamente, é sobre hábitos diários que precisamos ter, né? Pró-saúde. Exatamente, pró-saúde, né? O simples fato de você trocar uma roupa, tomar um banho, né? Conseguir fazer isso sem ninguém. Exatamente, comer, né? São hábitos simples e básicos, né? Então a gente quer levar um mínimo de qualidade de vida para as pessoas, né? E para isso você precisa fazer o mínimo também, certo? Sim, isso que você está falando agora é muito importante. A gente está falando muito tempo de depender de alguém ou ser independente, mas depender e ter alguma ajuda é totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Então, assim, igual o André falou, eu preciso do André para muitas coisas, tanto quanto ele precisa de mim. Exatamente. Né? Mas certeza. eu não preciso dele, por exemplo, para eu conseguir tomar banho, né? Para eu trocar de roupa, para eu comer, para eu conseguir andar. Então, assim, o que a gente vai sempre trazer em relação a isso, de autonomia, são as tarefas simples do dia a dia, né? Você está a todo momento andando, assim, troca de roupa, vai tomar banho, come, né? Vai sentar, vai levantar. Então, assim, essas situações, né? Vamos colocar assim, que são a parte que a gente bate na tecla, que é importante você ser independente, né? Eu vou pegar um peso muito pesado que eu não dou conta. É claro que eu vou precisar da ajuda do André, né, por exemplo. Então, assim, é ajuda, né? É uma coisa mais complexa, não é algo, assim, básico, né? Não é algo que eu faço todo dia, eu vou ficar pegando muito peso todo dia. Então, assim, são coisas que a gente quer levar para você, para que você reflita um pouco, né? Você é dependente de alguém hoje para realizar as tarefas básicas do dia a dia, sentar, levantar, comer. Então, acho que isso que é o grande ponto, assim, em relação à autonomia e saúde, né? Com certeza. A gente está levando aqui esse aspecto
mais pro lado do envelhecimento, porque a gente sabe que muitos idosos hoje moram sozinhos, né? Sim. Então, querendo ou não, eles precisam ser independentes nesses aspectos, né? A maioria do dia, da parte do dia, da semana, quiçá do mês, eles passam sozinhos dentro de casa, não tem auxílio de ninguém, então eles precisam ser independentes dessa forma, né? É claro que existem outros tipos de independência, como a gente falou, financeira, enfim, mas como a gente está nessa área, a gente vai só abordar isso também. E o que a gente pode fazer para continuar nessa caminhada ou para começar essa caminhada de ser independente, autônomo, saudável? Então, aí vamos voltar de novo, né? Os benefícios, né, que a atividade física traz, que o rejuvenescimento vai te trazer, né, para que você consiga ser uma pessoa mais autônoma, né? Então, assim, a gente já viu que a atividade física te deixa com mais disposição, por exemplo. Né? A disposição que você vai ter no dia a dia já vai dizer muito se você vai fazer uma coisa ou não. Se você não está disposto, você vai ficar lá na sua e esperando que o outro faça por você. Se você tem disposição, você vai correr atrás daquilo que você quer realmente. Né? Então, assim, é um dos pontos, né? Além dos inúmeros benefícios que a gente já trouxe aqui em relação à atividade física. A gente vai deixar alguns links aqui, onde a gente falou sobre isso, sobre os benefícios da atividade física. Sim, até como prevenção de doenças, né? Sim. A gente falou sobre várias coisas. Bom, não sei se já comentei aqui isso com vocês antes, em algum vídeo, eu não estou lembrado, mas se já tiver comentado eu vou falar de novo, né? Eu vou citar aqui um exemplo de que a atividade física pode te deixar mais disposto, te ajudar no dia a dia, né? A nossa mãe, ela começou a fazer o nosso programa de treinamento, a nossa planilha, e ela não aguentava subir o morro de casa do supermercado sem chegar muito ofegante, cansada. Né? Hoje em dia ela vai e volta tranquilamente com o peso na mão, com a sacola, e depois de pouco tempo ela começou a sentir esses benefícios de não se cansar, né? Subir, descer, bem tranquilo, fazer as tarefas de casa, né? Isso meio que, apesar da gente saber dos benefícios, assustou um pouco a gente, né? Porque ela desenvolveu bastante nisso e ela começou a fazer esse tipo de atividade com pouco tempo atrás, né? Ou seja, um pouco mais velha já. Então, batendo na tecla de novo, não existe uma idade para começar. É só a sua força de vontade que vai contar a favor ou contra, né? E sabe que eu acho que é muito importante, ainda mais na situação que a gente vive hoje. Hoje, acho que praticamente tudo que a gente faz é muito cômodo, né? Por exemplo, eu quero comer alguma coisa, eu não preciso mais ir no supermercado. Você não faz quase esforço nenhum, né? Se você não quiser, não faz nenhum. Nenhum, exatamente. Né? Então, assim, acho que vai muito da disposição, da vontade que você vai ter para fazer esses pequenos atos, né? Vou levantar para ir no supermercado ali e tal, comprar. Eu vou lá comprar as coisas que eu quero, né? Não vou escolher ir no celular e o negócio chega até a mim. Então, assim, são os pequenos atos que a gente faz hoje. Eu vou dar uma volta no quarteirão ali para comprar um pão, que seja, né? Não vou esperar que o motoqueiro chegue com o pão até a mim. Então, assim, você já vai começando a ter um pouco mais de disposição, né? Claro que é muito mais complexo do que isso, você fazer um exercício físico realmente, ou simplesmente dar uma volta no quarteirão, são coisas totalmente diferentes, mas é o início, né? É um passo que você está dando para que você saia dessa parte de depender de alguém, né, para fazer as coisas por você. E tocando ainda no assunto que o André falou em relação à prevenção de doença. Então, quando você se cuida desde já, né, ou seja, quando você está mais novo, né, adulto que seja, né, mas não está na fase idosa ainda, e você começa a se cuidar, então aí você começa a ver os benefícios do rejuvenescimento, por exemplo, a prevenção de doenças. E aí, você prevenindo a doença, você não tendo a doença quando mais idoso, você acaba se tornando uma pessoa, um idoso mais independente também. Né? Porque o que acontece muito hoje? Muitos idosos são dependentes de alguém por conta de doença. Né? E às vezes... no outro vídeo, o vídeo passado do Alzheimer. Exatamente, isso, muito bom. Por conta mais de doença. Né? Não é simplesmente, vou pagar alguém ali, ou vou chamar alguém ali para cuidar de mim e pronto, acabou. Às vezes a pessoa precisa daquilo, realmente, igual eu falei anteriormente, né? Muito por conta de doença, né? Mas
ela poderia às Mesmo vezes ter assim, prevenido a existe doença. uma margem de prevenção, né? Sim. Podemos trabalhar. Às vezes ela poderia ter prevenido a doença que ela tem no momento, né? Então, assim, é por isso que a gente bate na tecla de desejar, né? Desde esse momento que você está vendo esse vídeo, já comece a fazer alguma coisa, alguma atividade física, um exercício físico principalmente, para que você não chegue nesse tipo de situação. Com certeza. Lembrando que atividade física não é luxo, não é frescura, Não. né? Atividade física é necessidade e significa qualidade de vida para você. Não é status, né? Exatamente. Igual a gente já falou também antes. Exatamente. A atividade física, ela é qualidade de vida a partir do momento que você começa a praticar. Né? Não é daqui a 3 anos, 4 anos. Os benefícios, claro, serão maiores se você continuar praticando, né, diariamente, mas a partir do momento que você começa, você já colhe os benefícios da atividade física. Isso é muito legal, muito interessante, né? Sim, exatamente. Então, de novo, tá vendo esse vídeo? Começa. Aproveitando, né? A gente está soltando treino aí toda semana, então acompanhe. É uma oportunidade de você já começar a ver alguns treinos e começar a praticar também para sair dessa zona de conforto, né? Deixa que essa pessoa faça isso por mim, faça alguma coisa para que você se torne mais independente. Com certeza. Bom, eu gostaria muito de agradecer vocês por terem visto esse vídeo. Queria pedir, se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica, qualquer coisa, sugestão principalmente de outros temas, né? Sim. Quiserem deixar nos comentários aqui abaixo nas nossas redes sociais, fiquem à vontade, por favor. Tá bom? Eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal e vendo nossos vídeos, tá bom? Um forte abraço e até mais! Até o próximo vídeo.